Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Ana Luísa e eu tenho 14 anos. Bom, no Vem Segue nessa semana, do dia 10 de fevereiro ao 16 de fevereiro, com o tema Para que saiais vencedor, que fala sobre a pergunta que Joseph Smith e Oliver Cowdery estavam tendo em relação aos manuscritos que foram perdidos. Eles não sabiam o que eles deviam fazer, se eles traduziam de volta aquela parte perdida ou seguiam em frente. Poderia fazer sentido traduzir a parte correspondente às páginas, mas o Senhor viu algo que eles não sabiam, que eles não podiam prever. Seus inimigos estavam planejando alterar as palavras nessas páginas para lançar dúvidas sobre a obra inspirada de Joseph. Deus tinha um plano para evitar esse problema e manter o trabalho em andamento. Milhares de anos antes, Deus havia inspirado Nefe a escrever um segundo registro que abrangesse o mesmo período de tempo, para um sábio propósito seu. Isso só demonstra, o quanto o Senhor é um ser onipresente e onisciente, porque Ele consegue saber o início, o meio e o fim, independente das nossas escolhas. Ele sabe o que está acontecendo, Ele tem um plano, a obra dele não pode ser frustrada. Ele fala em 1 Nefe 9, do 5 ao 6. Ordenou-me, portanto, o Senhor que fizesse estas placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Mas o Senhor conhece todas as coisas desde o começo, portanto, Ele prepara um caminho para realizar todas as suas obras em princípios dos homens, pois que Ele tem todo o poder para fazer cumprir todas as suas palavras. E assim é. Amém. Nefe não sabia porque foi inspirado a fazer 2 conjuntos de registro de seu povo, e Mormon não sabia porque foi inspirado a incluir o segundo conjunto com as placas de ouro. Mas ambos os profetas confiavam que Deus tinha um sábio propósito. E em Mormon, capítulo 1, versículo 7, fala assim: E faço isto com um sábio propósito, pois assim me é sussurrado, segundo o Espírito do Senhor que está em mim. E agora eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas que hão de acontecer. Portanto, Ele atua em mim para que eu faça segundo a sua vontade. Hoje sabemos pelo menos parte desse propósito, substituir as 116 páginas perdidas do livro de Mormon. Então, o que você acha que o Senhor quer que você aprenda com tudo isso? Em Doutrina e Convênios 10:43 fala: Não permitirei que eles destruam minha obra, sim, mostrar-lhes-ei que minha sabedoria é maior do que a astúcia do diabo. Essa é uma mensagem reconfortante em dias como os nossos, em que o adversário está intensificando os seus esforços para enfraquecer a fé. Satanás prefere que esqueçamos que ele existe, ou pelo menos que não consigamos reconhecer suas tentativas de nos influenciar. Em 2 Nefe 28, 22 ao 23, fala assim: E eis que a outros ele lisonjeia, dizendo-lhes que não há inferno, e diz: Eu não sou o diabo, porque ele não existe, e assim lhes sussurra aos ouvidos até agarrá-los com suas terríveis correntes, das quais não há libertação. E no 23, sim, são agarrados pela morte e pelo inferno, e a morte e o inferno e o diabo e todos os que assim foram dominados deverão apresentar-se diante do trono de Deus e ser julgados de acordo com suas obras. Daí deverão ir para o lugar preparado para eles, um lago de fogo e enxofre que é o tormento sem fim. Mas as palavras do Senhor, em Doutrina e Convênios 10, mostram que Satanás é real e que ele sempre está se opondo ativamente à obra do Senhor. Não necessariamente de forma de cara, olha, vamos cometer tal pecado lá. Não, mas de formas com meias verdades, de formas que aparentemente parece uma boa escolha, que aparentemente parece legal, parece divertido, ou que você está pressionado aí. Então, muitas vezes a gente tem que ser corajoso, mais do que o normal, para conseguir se sobrepujar às dificuldades dele, porque ele nos conhece e sabe exatamente onde nós temos dificuldade, em que ponto ele pode nos fisgar. Então é bom a gente estar sempre atento a isso. Um exemplo de uma pessoa que Satanás enganou foi Corior, porque ele falou que apareceu um anjo pra ele falando que aquilo lá que a alma estava falando era mentira, e ele acreditou e começou a pregar contra a igreja de Deus. E aí depois ele percebeu que aquele anjo que ele tinha visto não era do bem, não era vindo de Deus, e sim do diabo. Então, existem meios de nós conseguirmos ver qual que é a diferença, Bom, o Vem Segue nos convida a vermos os versículos 1 ao 33, são 10, que identificarmos o que Deus sabia sobre os esforços de Satanás. Também tem no versículo 62 e 63. E a gente fez um checklist de coisas, sobre isso, que diz assim:
Satanás incita o coração do povo a contender com relação aos pontos de minha doutrina. Satanás quer que estejamos em tuas mãos e de teus servos, que apoiam o trabalho dele. O diabo procurou armar um plano astuto a fim de destruir a obra de Deus. Satanás exerce grande poder sobre os corações e incita-os à iniquidade contra aquilo que é bom, e fazem com que os corações dos filhos dos homens sejam corruptos e cheios de iniquidade e abominações, e amam as trevas mais que a luz, porque suas ações são más. Portanto, não recorrerão a Deus. Satanás incita os corações dos homens a fim de conduzir suas almas à destruição. Cegamente, né? Exatamente. Ele também os lisonjeia e diz-lhe que não é pecado mentir a fim de apanhar um homem em mentira para destruí-lo, e conduz eles até arrastar suas almas para o inferno, e assim os faz cair em suas próprias armadilhas. Assim Satanás vai de cima para baixo e de cá para lá na terra, procurando destruir a alma dos homens. Ele enganou e engana as pessoas, além de as lisonjear, e leva-os a praticarem iniquidades, a fim de fazer com que tente o Senhor teu Deus. Satanás interessará o coração das pessoas. Satanás pensa anular teu testemunho nesta direção, para que a obra não venha à luz nessa direção. Um resumo da seção 10 é o seguinte. Nela, o Senhor informa a Joseph sobre as alterações feitas por homens iníquos nas 116 páginas do manuscrito extraídas da tradução do livro de Leí, no livro de Mórmon. Essas páginas manuscritas haviam sido perdidas enquanto estavam em poder de Martin Harris, a quem eles haviam sido temporariamente confiadas. O desígnio iníquo, que consistia em aguardar a retradução da matéria contida naquelas páginas roubadas, e então mostrar as discrepâncias criadas pelas alterações, desacreditando assim o tradutor. Mostra-se no livro de Mórmon que esse propósito iníquo havia sido concebido pelo maligno e era conhecido pelo Senhor, até mesmo enquanto Mórmon, um antigo historiador nefita, fazia o resumo das placas acumuladas. E isso só nos mostra, o quanto a visão do Senhor é ampliada, que eles conheciam o fim desde o princípio, que ele já tinha preparado isso e o quanto a obra dele é maravilhosa. E nenhuma vez vai se frustrar. O Senhor, ele sabia. E graças a isso nós temos, o registro, mesmo não tendo o de Leí, nós temos o de Nef, sobre o que Leí viu e sobre os ensinamentos, sobre toda a viagem deles até aqui. Super essencial para o nosso crescimento espiritual. Tem uma escritora que fala, no Vem Segue da próxima semana, que Deus não anda em veredas tortuosas, e sim que é reta e ele não vai para a direita nem para a esquerda. E que se, os homens cometem algum erro, é porque, eles não estão sendo retos, eles estão fazendo um caminho tortuoso. O Vem e Segue nos faz um convite de que, ao lermos a seção 10, pensarmos no que o Senhor pode nos ajudar a não deixar Satanás vencer em nossa vida. O Elder Neil A. Maxwell certa vez explicou: nenhum de nós jamais utiliza totalmente as possíveis oportunidades que surgem em nosso círculo de amizades. Vocês e eu talvez chamemos esses encontros de coincidência. Essa palavra é compreensível para os mortais, mas coincidência não é uma palavra apropriada para descrever os desígnios de um Deus onisciente. Ele não faz as coisas por coincidência, mas por desígnio divino. O Elder Ronald R. Rusband nos fala que a mão do Senhor está orientando vocês, por desígnio divino. Ele está nos pequenos detalhes e nas maiores realizações de sua vida. Nossa vida é como um tabuleiro de xadrez, e o Senhor nos move de um lugar para o outro. Ao se obedecermos aos sussurros espirituais, se olharmos para trás, podemos ver sua mão em nossa vida. Bom, a gente pode ver, essas coincidências de pessoas que seguiram a orientação do Espírito do Senhor e, graças a isso, tudo mudou em várias situações. Uma que me vem à mente agora é de Alma, que ele já tinha ensinado em Amonia, tinha sido rejeitado. Ele estava indo para a terra de Arão, mas aí viu um anjo que o disse para voltar à terra de Amonia. Ele entrou por outra entrada, bateu na porta de uma casa pedindo comida, e assim ele conheceu Amaleque, que mais tarde se tornou o seu parceiro de missão. Juntos, eles pregaram o Evangelho e prestaram testemunhos poderosos. Existem várias outras situações dessas nas Escrituras, em que, talvez coincidência, acabou mudando tudo. E nós temos essa experiência com o Vem Segue-me. O próprio Vem Segue-me é uma coincidência? Não era uma coincidência. Que o profeta, antes da pandemia, ele pregou muito sobre centralizarmos o nosso estudo no lar, fortalecermos o nosso lar, nossa orientação pessoal, nossas revelações para a nossa vida,
nos fortalecermos e fortalecermos nossa família, nosso lar, para ser um ambiente seguro, tomarmos as nossas vitaminas e estabelecer um ambiente seguro para ajudar nisso, né, do nosso estudo em casa. E 1 ano depois, mais ou menos, a gente teve que ficar em casa, não podia ter as reuniões dentro na capela. Então, uma coincidência? Não. O Senhor já sabia que isso ia acontecer e estava nos preparando para esse momento. Inclusive, nos discursos recentes do presidente Nelson, ele tem falado sobre a segunda vinda do Salvador, que está próxima. Então já fica a dica da gente, né, buscar sempre melhorar, porque é verdade. O Senhor, ele está nos ensinando, nos dando sinais ali, olha, hoje Jesus está voltando, se preparem, está nos dando tempos. Por quê? Porque ele quer que a obra avance o mais rápido possível. Então, essa não vai ser mais uma coincidência. Vai realmente acontecer de novo. Porque o Senhor, ele fala para os profetas essas coisas que vão acontecer. Para a igreja todo mundo. Sim. Outro exemplo de uma pessoa que seguiu a vontade de Deus é Nefe. Esse Nefe que nós conhecemos do primeiro livro, do livro de Mórmon. Que é um exemplo em questão que a gente fala, porque ele com certeza em várias outras vezes seguiu a vontade de Deus. Por exemplo, quando ele criou o barco e ele foi guiado pela Liahona, mas não, esse não vai ser o nosso exemplo, mas pode ser também. Que é quando Nefe volta para pegar as placas na casa de Labão. E aí, ele foi conduzido pelo Espírito, não sabendo, tipo assim, de antemão o que deveria fazer. Pouco depois, ele viu Labão que estava embriagado, né? Estava bêbado, deitado no chão. Então, Nefe não queria matá-lo, mas veio como ele soube diferenciar o Espírito Santo, que veio, o Espírito de Deus, do que a mentira que o diabo quer que nós pensamos que é de Deus. E ele foi muito corajoso, porque ele já estava jurado de morte por Labão, e mesmo assim o Senhor entregou Labão nas mãos dele. Não era coincidência. E também, isso me lembra sobre um filme, né, Resgate de Efraim, em que várias coincidências acontecem por Efraim entrar para a igreja. E ele fala muito sobre estar preparado para seguir, né, as instruções do Espírito e estar digno para quando isso acontecer, porque você nunca sabe quando o Senhor precisar de você. E aí uma dessas coisas que eu me lembro agora foi quando ele estava levando cartas da presidência da igreja para outros lugares. Ele tinha que atravessar o deserto, onde tinham vários grupos indígenas, né, que não gostavam de pessoas brancas. E ele sentiu que deveria ir pelo caminho. E mesmo ele sabendo que o caminho era perigoso, ele foi. E ele foi capturado. Nisso ele foi levado, né, pro chefe lá. E através disso ele pôde curar uma criança que tinha se ferido. Então foi coincidência? Ele foi por aquele caminho? Não. O Senhor tinha feito ele sentir aquilo justamente por ele ser capturado e fazer milagres entre aquele povo. Exatamente. Posso levar? O elder Joseph B. Hirtland falou sobre uma ocasião em que o presidente Thomas assinou um subisse a ele. Existe um poder celeste acima de todas as coisas. Em geral, quando as coisas acontecem, não é por fruto do acaso. Um dia, quando olharmos para trás e virmos as aparentes coincidências de nossa vida, perceberemos que não foram exatamente por casualidade que ocorreram. Na maioria das vezes, nossas boas obras são vistas apenas por algumas pessoas, no entanto, elas estão gravadas no céu. Um dia seremos testemunhas da nossa total devoção às obras de retidão. Nenhuma provação ou calamidade pode desfazer o plano de felicidade estabelecido por Deus. De fato, por desígnio divino, a alegria vem pela manhã. Jesus ensinou: vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai. Queridos irmãos e irmãs, também viemos ao mundo por esse motivo. Sim. E o que é o plano de salvação? O plano de salvação, ou plano de felicidade, é o plano que o Cristão nos fez para nos tornarmos semelhantes a Ele e voltar em sua presença. A criação da terra, a queda de Adão e Eva, nosso nascimento e nossa morte, a expiação de Jesus Cristo, nossa ressurreição e o julgamento final. E todas as leis, mandamentos e dons de Deus fazem parte de seu plano. Jesus Cristo tem um papel central de levar a efeito a salvação dos filhos do Pai Celestial. Por meio de sua expiação, ele torna o plano possível, permitindo-nos cumprir o propósito do plano, receber a vida eterna com Deus. O dom mais especial, mais importante que Deus nos deu foi o dom da eternidade, de nós podermos, de acordo com as nossas escolhas, viver para sempre. Então, se nós formos merecedores, nós vamos ter essa oportunidade. Bom, em Romanos 8:28 diz:
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em Doutrina e Convênios 10:5 diz: Ora sempre, para que saiais vencedor, sim, para que vença Satanás e escapes das mãos dos servos de Satanás que apoiam o trabalho dele. Em Doutrina e Convênios 90:24 diz: Buscai diligentemente, orai sempre e sede crentes, e todas as coisas contribuirão para o vosso bem, se andardes retamente e vos lembrardes do convênio que fizestes uns com os outros. E também podemos ver que em Doutrina e Convênios, seção 11, que a revelação dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta, a seu irmão Hiram Smith, foi uma revelação recebida por meio do hino Tumim, em resposta à súplica e à pergunta de Joseph. A história de Joseph Smith sugere que esta revelação foi recebida após a restauração do sacerdócio arônico. E podemos dividir essa seção em partes diferentes, que vai nos auxiliar em nossos estudos, que é o versículo 1 ao 6, que fala que os que trabalham na vinha irão alcançar salvação. No 7 ao 14, busca a sabedoria, proclama arrependimento, confia no Espírito. No 15 ao 22, guarda os mandamentos e estuda a palavra do Senhor. No 23 ao 27, não negues o espírito de revelação e de profecia. No 28 ao 30, o último, os que recebem a Cristo tornam-se os filhos de Deus. Agora, nós vamos saber mais sobre o irmão mais velho de Joseph Smith Jr., Hiram Smith. Quem era Hiram? Bom, quando era criança, ele se mostrou um aluno promissor. E aos 11 anos de idade, passou a frequentar a Morse Indian Charity School, onde recebeu o ensino mais formal de todos os filhos da família Smith, que era algo muito raro naquela época. Já adulto, serviu como diretor da junta da escola de Palmyra, entre eles estão candidatos a professor, inclusive o professor viajante Oliver Cowdery. Após a morte de seu irmão Alvin, Hiram assumiu grande parte da responsabilidade de sustentar a família. Ele se casou com Jerusha Barden como uma das 8 testemunhas. Hiram prestou testemunho da autenticidade das placas do livro de Mormon e depois ajudou na impressão do livro de Mormon. Ele liderou o primeiro ramo da igreja em Collegeville, Nova York, até o grupo partiu para Ohio em 1831. Hiram e Jerusha tiveram 6 filhos. Uma delas morreu com 2 anos em seus braços. Serviu várias missões no início da igreja e estava entre os primeiros sumos sacerdotes ordenados em Kirtland. Sua primeira esposa morreu com 10 anos após seu casamento com Hiram, pouco tempo depois de ter dado à luz a uma menina. Ele se casou novamente após alguns meses com Mary Fielding Smith. Foi chamado segundo conselheiro da primeira presidência e se mudou para Fair West, Missouri. Enquanto estava em Missouri, Hiram foi preso na cadeia de Liberty com seu irmão Joseph. Ele fez várias contribuições para a igreja com seu serviço voluntário. Em uma revelação, o Senhor disse: Bem-aventurado meu servo Hiram Smith, pois eu, o Senhor, amo-o pela integridade de seu coração, e porque ele ama o que é correto a meus olhos. Joseph e Hiram foram profundamente afetados pela controvérsia. Juntos, os irmãos colocaram a cidade sob lei marcial para proteger os cidadãos da ameaça das turbas. Ambos foram acusados de traição por ordenarem a lei marcial e tiveram de ir para Carthage, Illinois, para serem julgados. Enquanto Hiram e Joseph aguardavam o julgamento, uma turba invadiu a cadeia de Carthage, matando os irmãos a tiros. Daí em diante, os santos imortalizaram Hiram como um mártir. Ou seja, que morreu pela causa de fé. Isso. Muitos de seus descendentes se tornaram líderes da igreja, inclusive seu filho Joseph F. Smith e seu neto, que tem o mesmo nome do pai, Joseph Fielding Smith, que serviram ambos como presidentes da igreja. O irmão mais velho de Joseph, Hiram, estava ansioso para saber a vontade do Senhor para ele. Assim como todos nós, né? Muitas vezes a gente sempre chega numa fase da nossa vida que a gente pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? Para qual caminho seguir? Como servir melhor? Então o Senhor fala para Hiram, né? Hiram pediu para Joseph que buscasse uma revelação em seu nome. O profeta ficou feliz em fazê-lo. Mas pelo menos uma mensagem dessa revelação é que Hiram também poderia buscar revelação para si, revelação pessoal, que é algo muito importante nos dias de hoje para nós sobrevivermos às dificuldades. E a gente falou nos últimos episódios e a gente explicou certinho o que é revelação pessoal. Então, se vocês não lembram, vocês vão nos últimos episódios que foram lançados para você ver certinho, dar uma relembrada. E o mesmo se aplica a todos os que têm desejos bons e lançaram sua foice para ceifar. Eis que falo a todos os que têm desejos bons e lançaram sua foice para ceifar. Lançaram no sentido de obra ensinar. Agora, a Ana vai citar alguns dos versículos que são longos e que ela gostou.
No primeiro, uma grande e maravilhosa obra está para iniciar-se entre os filhos dos homens. No 2, eis que sou Deus, atenta para a minha palavra, que é viva e poderosa, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até dividir as juntas e medulas, portanto, atenta para a minha palavra. No 3, eis que o campo já está branco para a ceifa, portanto, quem deseja ceifar que lance a foice com vigor, e ceife enquanto durar o dia, a fim de entesourar para a sua alma a salvação eterna no reino de Deus. No 4, sim, aquele que lança sua foice e ceifa é chamado por Deus. No 7, não busques riquezas, mas sabedoria, e eis que os mistérios de Deus te serão revelados, e então serás enriquecido. Eis que é rico aquele que tem a vida eterna. 8, em verdade, eu te digo que aquilo que desejares de mim ser-te-á concedido, e se o desejares, serás um instrumento para que se faça muito de bom nesta geração. Tem outros versículos que eu achei legal, mas eu escolhi esses para mostrar para vocês, e vocês também podem fazer uma contribuição também no seu próprio estudo, pesquisando e vendo qual que combina mais com você. É muito legal também, tá? Para estudar essas sessões do Doutrina e Convênios, estudar revelações em contexto. Muito bom, muito importante. Bom, a gente também tem uma indicação de música, né, que tem tudo a ver com o tema dessa semana, que é o número 80, são de Espírito de Deus. Então, se vocês quiserem ouvir durante o estudo de vocês, ouvir em casa, estudar a respeito, muito legal. E, bom, as perguntas, assim como a de Ryan, né, do que ele deveria fazer, do que o Senhor esperava dele, muitas vezes levam à revelação. Se estivermos, né, ensinando nossa família, alunos, amigos, ou até mesmo estudando nós mesmos, né, estudando para... É importante nos autoavaliarmos, né, então devemos sempre incentivar essas pessoas que estamos ensinando, ou até mesmo aplicar em nossa vida o hábito de fazer perguntas, que vai nos ajudar e ajudá-los a receber respostas nas escrituras. Uma dica para os que estão em busca, né, de uma revelação pessoal se encontra em 1 Coríntios 11, que diz: e agora em verdade eu te digo, põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem. Sim, a agir justamente, a andar em humildade, a julgar com retidão. E esse é o meu Espírito. Em verdade eu te digo, dar-te-ei do meu Espírito, o qual iluminará a tua mente, e encher-te-á a alma de alegria. E então saberás, ou seja, por esse meio saberás todas as coisas relativas à retidão, que desejares de mim, com fé, acreditando em mim que receberás. Se eu procurar obter a palavra de Deus, receberei seu espírito e poder. Mesmo antes de o livro de Mormon ter sido traduzido, Hiram Smith estava ansioso para participar da obra da restauração. Ao ler a resposta do Senhor referente aos desejos dele, pense no que significa obter a palavra de Deus. Não procures pregar minha palavra, mas primeiro procurar obter minha palavra, então tua língua será desatada. Então, se o desejares, terás meu espírito e minha palavra. Sim, o poder de Deus para convencer os homens. De que maneira obter a palavra de Deus ajuda você a servir a Ele com poder? Eu acho que assim como com Hiram, assim como o Senhor, né, incentiva ele, ao obtermos a palavra dele, nós realmente conheceremos, nossa fé será mais forte, e assim poderemos falar de acordo com o Espírito para as pessoas, o que o Senhor espera, né, que nós façamos, o que o Senhor espera que nós digamos para elas. Então, nós serviremos com mais poder porque o conheceremos melhor. Ao obter a palavra de Deus, nós vamos estar com a palavra dele presa, né, enraizada no nosso coração, e assim faremos escolhas melhores, serviremos de uma forma melhor exatamente por isso, porque nós buscaremos aplicar tudo aquilo que nós estamos estudando. E bom, é uma pergunta também que fica para vocês, se vocês quiserem colocar nos comentários ou refletir em casa, colocar no diário, fica o estudo para vocês. E esse foi o nosso vídeo curtinho dessa semana. Um beijo e obrigada a todos. Tchau!